segundo o tratado do grande Sete. E a majestade perfeita repousa na luz inefável, na mãe genuína de todos estes, e de todos vocês que alcançam a mim por causa da palavra, a mim apenas, que sou perfeito. Pois eu existo com toda a magnificência do Espírito, que é um amigo para nós e nosso semelhante, já que eu gerei uma palavra para a glória do nosso Pai através da sua bondade, assim como um pensamento inextinguível, que é a palavra dentro dele, é escravidão que nós morramos com Cristo, e um pensamento imperecível e inviolado, uma maravilha incompreensível, a escrita da água inefável que é a nossa palavra. Sou eu que estou dentro de vocês, e vocês estão em mim, assim como o Pai está em vocês em inocência. Façamos uma assembleia. Vamos visitar essa criação dele. Vamos enviar alguém para lá, as regiões inferiores, do mesmo modo como ele visitou as Enoes. E eu disse estas coisas para a multidão inteira dos numerosos da Assembleia da Majestade em júbilo. A casa inteira do Pai da Verdade se alegrou, pois eu sou aquele que é deles. Eu produzi um pensamento acerca das Enoes que vieram do Espírito Imaculado, a respeito da descida para a água, ou seja, as regiões inferiores. E eles todos tinham um pensamento único, já que veio de um. Eles me encarregaram porque eu estava disposto. Eu vim para revelar a glória aos meus espíritos semelhantes e companheiros. Porque aqueles que estavam no mundo haviam sido preparados pela vontade da nossa irmã Sofia, ela que é uma meretriz, por causa da inocência que não foi expressada. Ela não pediu nada para o todo, nem para a magnificência da Assembleia, nem para o pleroma. Já que ela foi primeiro, ela veio preparar moradas e lugares para o Filho da Luz, e também para os operários companheiros, por meio dos elementos inferiores que ela tomou para construir habitações corpóreas para eles. Porém, vindo a existir numa glória vazia, eles acabaram em destruição nas habitações em que eles estavam, já que eles foram preparados por Sofia. Eles permanecem prontos para receber a palavra doadora de vida da união inefável e da magnificência da Assembleia de todos que perseveram, e que estão em mim. Eu visitei uma habitação corpórea. Eu expulsei aquele que estava lá antes, e entrei. E a multidão inteira dos arcontes se perturbou. Toda a matéria dos arcontes e todos os poderes gerados da terra estremeceram quando viram a aparência da imagem, já que ela estava misturada. Era eu quem estava dentro, diferente daquele que estava lá antes. Porque ele era um homem terrestre, mas eu vim do lugar acima dos céus. Eu não os rejeitei, nem mesmo para me tornar um Cristo. Porém, eu não me revelei para eles no amor que surgia de mim. Eu revelei que eu era um forasteiro para as regiões inferiores. Houve uma grande perturbação na área terrestre inteira, e também no plano dos arcontes, com confusão e fuga. Alguns foram persuadidos quando viram as proezas que eu estava realizando. E todos estes, com a raça que desceu, fogem daquele que havia fugido do trono para Sofia de Esperança, já que ela havia previamente sinalizado a nosso respeito e todos aqueles que estão comigo, aqueles da raça do Adonaios. Outros também fugiram como se fugissem do cosmocrador e daqueles com ele, já que eles infligiram todo tipo de punição sobre mim. E houve uma balbúrdia na mente deles sobre o que eles fariam a meu respeito, pensando que a glória deles é o todo, e também dando falso testemunho contra o homem e contra a magnificência da Assembleia. Não foi possível para eles conhecer quem é o Pai da Verdade, o homem da magnificência. Igualmente com aqueles que receberam o nome por causa do contato com a ignorância, que é um vaso ardente, tendo criado para destruir Adão, a quem eles haviam modelado, para cobertar do mesmo modo aqueles que são iguais a eles. Mas eles, os arcontes, aqueles do universo de Yaldabaoth, revelam o reino dos anjos que a humanidade estava buscando, para que eles não conheçam o homem da verdade. Porque Adão, a quem eles haviam formado, apareceu para eles. E um movimento temível surgiu na habitação deles inteira, para que os anjos que os rodeiam não se rebelassem. Pois assim perderiam aqueles que estavam louvando. Eu não morri de verdade para que o arcanjo deles não fique vazio. Então uma voz do cosmocrador veio aos anjos: eu sou Deus, e não há outro além de mim. Mas eu ri alegremente quando eu examinei a glória vazia dele. Ele prosseguiu e disse: quem é o homem? E a multidão inteira dos seus anjos que tinham visto Adão e sua habitação estavam rindo da insignificância dele. E, portanto, a enoia deles foi removida para fora da majestade dos céus, ou seja, o homem da verdade, cujo nome eles viram, já que ele está numa habitação pequena, e porque eles são miseráveis e estúpidos em suas enoias vazias que é o riso deles. Eles estavam contagiados. A magnificência inteira da paternidade do Espírito estava em repouso nos lugares sublimes. E eu sou aquele que estava com ele, já que eu tenho uma enoia de uma única emanação dos eternos e as incompreensibilidades invioladas e imensuráveis. Eu coloquei a pequena enoia no mundo,
perturbando eles e toda a multidão dos anjos e seu chefe. E eu estava visitando eles todos com fogo e chama, por causa da minha Enoia. E tudo o que pertence a eles surgiu por minha causa. E se iniciou uma confusão e uma luta entre o serafim e o querubim, já que suas glórias desaparecerão, e também uma perturbação em volta de Adonaios por ambos os lados na habitação deles. Aquele que disse ao cosmocrador, vamos pegá-lo. Outros também disseram, o plano certamente não se concretizará. Porque Adonaios Sabaote me conhece por causa da esperança Sofia. E eu estava nas bocas dos leões. Era o plano que eles maquinaram a meu respeito para proteger o engano e a estupidez deles da destruição. Eu não sucumbi como eles haviam planejado. Mas eu não fui afligido de modo algum. Os que estavam lá me puniram. E eu não morri de verdade, mas em aparência, para que eu não fosse humilhado, já que eles são meus parentes. Eu removi a vergonha de mim, e eu não fiquei medroso frente ao que me ocorreu nas mãos deles. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e eu sofri de acordo com a visão e o pensamento deles, para que eles nunca encontrassem qualquer palavra para falar sobre aquilo. Pois a minha morte que eles acham que aconteceu para eles no engano e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles para a morte deles. Porque as Enoias deles não me viram, já que eles eram cegos e surdos. Mas ao fazerem estas coisas, eles se condenaram. Sim, eles me viram, eles me puniram. Era outro, o pai deles que bebeu o vinagre e a amargura, não era eu. Eles me açoitaram com o bambu, era outro, Simão, que carregou a cruz em seus ombros. Eu era outro em quem eles puseram a coroa de espinhos. Mas eu estava me alegrando nas alturas sobre toda a riqueza dos arcontes e os filhos do engano deles de suas glórias vazias. E eu ria da ignorância deles. E eu dominei todos os poderes deles. Porque quando eu desci, ninguém me viu. Pois eu estava alterando a minha forma, mudando de um formato para outro. E, portanto, quando eu estava nos portões deles, eu assumi a aparência deles. Pois eu passei por eles discretamente, e eu estava observando os lugares, e eu não estava com medo nem envergonhado, porque eu estava imaculado. E eu estava conversando com eles, me misturando com eles através daqueles que são meus, e esmagando com empenho aqueles que são cruéis com eles, e extinguindo a chama. E eu fazia todas estas coisas devido à minha vontade de cumprir o que eu almejava pela vontade do Pai acima. E o Filho da Majestade que estava escondido nas regiões inferiores nós trouxemos para o alto, para onde eu estava em todos estes aeons com eles, cuja altura ninguém viu nem conheceu, onde está o casamento do manto matrimonial, o novo, não o antigo, ele não perece. Pois é uma câmara nupcial nova e perfeita dos céus, tal como eu tinha revelado que existem 3 meios um mistério inviolado em um espírito deste aeon, que não perece e não é fragmentado, nem é possível falar sobre ele, mas ele é indiviso, universal e permanente. Pois a alma, aquela da altura, não falará do erro que há aqui, nem irá transferir destes aeons, já que ela será transferida quando se libertar e quando ela for dotada de nobreza no mundo, permanecendo diante do Pai sem aborrecimento nem medo, sempre misturada com o bom senso de poder e de forma. Eles me verão de todos os lados sem aversão. Pois já que eles me veem, eles estão sendo vistos e estão compartilhando com eles. Já que eles não me humilharam, eles não foram humilhados. Como eles não ficaram com medo diante de mim, eles passarão por cada portão sem medo, e serão aperfeiçoados na terceira glória. Foi a minha ida para a altura reverenciada que o mundo não aceitou, o meu terceiro batismo numa imagem reverenciada. Quando eles haviam fugido do fogo das 7 autoridades, e o sol dos poderes dos arcontes se pôs, a escuridão os tomou. E o mundo se tornou miserável quando ele foi reprimido por uma porção de estorvos. Eles o pregaram na árvore, e eles o fixaram com 4 pregos de bronze. Ele rasgou o véu do templo dele com as mãos. Os poderes do caos da terra foram capturados por um tremor, pois as almas que estavam no sono inferior foram libertadas. E elas se ergueram. Elas passaram corajosamente, tendo abandonado com ânimo, ao lado das tumbas mortas, o serviço da ignorância e da falta de instrução, tendo se tornado homem novo, já que eles vieram a conhecer o abençoado perfeito do Pai eterno e incompreensível, e a luz infinita, que sou eu, já que eu vim para os meus, e os juntei a mim. Não há necessidade de muitas palavras, porque a nossa Enoia estava com a Enoia deles. Portanto, eles sabiam do que eu falo, pois nós planejamos sobre a destruição dos arcontes. E por isso eu fiz a vontade do Pai, que sou eu. Depois que nós partimos de nossa casa, descemos ao mundo, e começamos a existir no mundo em corpos. Nós fomos odiados e perseguidos, não somente por aqueles que são ignorantes, mas também por aqueles que acham que estão propagando o nome de Cristo, já que eles eram inadvertidamente vazios, sem saberem quem eles são, como animais tolos.
Eles perseguiram aqueles que tinham sido libertados por mim,